BODB no mês de abril, como é que ficou pós-emissão? Já estamos vendo o fundo aqui com um PL de 329 milhões de reais e uma taxa média de IPCA mais 9. Muito bom esse nível de carrego, né? Está entre os melhores FIINFRAs em questão de nível de carrego. Então vamos passar aqui o relatório de abril de forma breve, mas sempre focando nos pontos principais do relatório. Gostaria de chamar atenção para esse ponto aqui, na minha opinião, acho que esse é o ponto mais relevante do relatório. A gente já tinha dado um prelúdio sobre esse tema aqui no vídeo do mês passado sobre as compras, né? As compras estavam com uma taxa média muito interessante. E agora o fundo realmente terminou a alocação, já está 97% alocado, alocou todo o recurso da captação, 60 milhões de reais. E aqui a gente tem o resultado. Então, boas operações foram compradas, colocou para dentro do produto aqui a uma taxa média de 9,08. Para quem lembra, né, esse fundo marcado a mercado, ele estava em torno de 9,4, 9,5 de taxa média. Né? Agora, com essa nova aquisição, aqui ele conseguiu realmente subir bastante, melhorar a taxa média de carrego dele marcada a mercado, né, já está próximo aí a 9% de taxa média marcada a mercado. Então, as aquisições, a gente viu um saneamento 9 milhões de reais, uma taxa de 8,4. A gente tem essa Telecom aqui. Essa Telecom basicamente é uma operação da Highline. A gente conhece essa operação aqui de um outro fundo, um FIPE, fundo de infraestrutura, que tem essas operações da Highline dentro do portfólio, que é uma taxa muito interessante, 11,8. Infraestrutura de dados, né? Realmente uma infra muito carente no nosso Brasil aqui. Ademais, transportes, mais uma energia aqui, tá? Álcool e açúcar, né? E São Gabriel Saneamento, que já é aquela operação conhecida, originada pelo BODB. Então coloquei uma estrelinha aqui porque de fato, né, as compras foram muito boas e resultou num um resultado excelente para a taxa média desse produto aqui. Relembrando, né, que tá difícil, né, galera? Mercado primário, a gente tem visto realmente o spread fechando, ou seja, operações AAA agora estão com um spread muito pequeno em relação à curva de juros, né? Então tá difícil de comprar no mercado primário boas operações. Então, o fundo aqui realmente, novamente, fez um bom trabalho de seleção e compra de aquisição de debêntures para o produto, que resultou nisso aqui, né? Realmente melhorou a taxa média, a gente já viu que IPCA mais 9,04, apenas os ativos, né, da carteira global, mais IPCA mais 8,96, marginal, né? O IPCA mais 9, né, na média. Duration desse fundo aqui tendendo mais para longa, né? Esse fundo ele tem uma duration de 6,1 anos, então acaba que ele fica bem exposto aí aos altos e baixos, né, da curva real de juros, né? Então isso é bastante interessante quando tem efeitos positivos, especialmente em valorização de spread, prêmio de spread de debêntures aumentando. Como ele tem uma duration mais longa, ele acaba sendo mais beneficiado no global, né? O ponto negativo é que ele às vezes é mais afetado por marcação a mercado. Mas marcação a mercado a gente sabe que é um fator exógeno, né, galera? Ou seja, um fator transitório que acontece em alguns meses, em outros não, mas na média, em se carregando o debênture até o vencimento, isso aí converge, na verdade, para a rentabilidade contratada, tá? Então o fundo está negociando a 9,40, cota patrimonial próximo de 9,20, pagou 10 centavos, equivalente a 13,5 dividend yield. Já faz alguns dias que ele vem, alguns meses, né, que ele vem pagando esse 13,5 aqui, estabilizou nessa faixa de pagamento. O que mais que a gente pode falar sobre o relatório, né? Então foram 10 centavos por cota, já vimos aqui, 13,5. Carrego total do produto aqui está em PCA mais 8,96, está entre os melhores carregos dentre os FIINFRAs, tá? Nível de carrego muito bom. Isso se deve, de fato, à modalidade que esse produto trabalha. Então, ele busca operações, né, de originação ou ele busca algumas compras aqui localizadas em ativos exclusivos, né? Foi esse caso aqui da alocação, que ele alocou muito bem o recurso em boas operações, já estava previsto no pipeline, por exemplo, ativo E, era essa Telecom de 11,7, a aquisição da Highline, né? Os saneamentos aqui que ele comprou, o São Gabriel, ativo B, com taxa 275 base points, e assim por diante. Então ele comprou, ao final de contas, bons ativos, né? Pena que não captou o que captação integral, né, na emissão, senão poderia ter comprado mais ativos, mas 60 milhões já fez o fundo crescer o suficiente. A taxa média de negociação dele é esse preço aí, 9,40, vai resultar no líquido de IPCA mais 7,6, ou 131 base points acima da NTNB de referência, né? O que quer dizer isso, né? É um produto que, de fato, né, essa cesta de debêntures do BODB, então ela está pagando hoje o equivalente líquido, tá? IPCA mais 7,6 a esse preço, né? Quando você compara, né, por exemplo, mas vamos pegar um título soberano, né? Tá pagando bem, tá pagando IPCA 2035, aqui tá pagando mais 6,3. Só que aí a gente tem que fazer a conta, né? Os 6,3 são imposto da tabela regressiva, 22%, 22,5% até 15% no terceiro ano, né? Então, de fato, né, tem que descontar o imposto. Aí esse nome de desconto de imposto a gente
gente chama de gross up. Então, se você pegar essa taxa média aqui que o produto tem e levar para a mesma base, esse 7,6 equivaleria a como se você tivesse um Tesouro Direto IPCA mais 8,8. Então, essa é a comparação, tá? Então, é uma taxa líquida, de fato, bastante boa, né? Que mais que a gente tem para falar desse produto aqui? É um produto diferenciado em relação ao mercados FIINFRAs, né? Realmente, a aquisição de operações que ele fez aqui, né, foi bastante boa. Aqui, estrelinhas, então, para essa debênture de saneamento, a Água do Sertão, IPCA mais 8,4, tá? Uma compra pequena, um volume aqui de 9 milhões. Highline, já falamos da operação, né? CDI mais 5,8, é aquele IPCA, quase IPCA mais 12, né? Pegou mais uma rodovia, essa bioenergia, etanol e açúcar, uma taxa boa também, IPCA mais 10,15. A gente tem visto que é um setor que está sendo performando bastante bem aqui no Brasil ultimamente, né? 2 anos seguidos já, etanol e açúcar performando muito bem. São Gabriel, essa debênture que foi originada pelo próprio fundo e desenvolvida por ele, né? Também uma debênture que apresenta 275 base points acima da NTNB, uma debênture AAA, né, de saneamento com uma taxa muito boa. Você compara com os demais saneamentos do mercado, você vai chegar à conclusão que está entre as melhores taxas aqui, os melhores prêmios em se tratando de uma debênture AAA, né. Além disso, outra coisa que o BODB faz com bastante maestria, né, é a questão de gestão ativa. Então, veja, mais um exemplo aqui, um bom exemplo para os cotistas aqui, ganhou mais uma estrelinha aqui, foi a questão da operação da Hold do Araguaia. O que ele fez? Ele comprou essa operação bastante estressada, com 225 base points acima da NTNB equivalente, né? Ou seja, tinha um prêmio de risco importante aqui, né? Essa debênture estava negociando com um spread bastante aberto. E aí ele pegou essa operação ao longo do tempo, foi valorizando, né? Foi valorizando mais, e o prêmio dela baixou para 63 base points. Hoje tem uma procura muito maior por essa operação aqui pela qualidade do ativo, né? Ou seja, essa melhoria de qualidade do ativo, ela se traduz nessa baixando esse spread, baixando 225 para 63 base points, né? Quando você multiplica isso aí pela duration da operação, você tem um ganho de capital de quase 10%. Se essa operação fosse vendida, foi isso que o fundo fez, né? Então, realmente trouxe do regime competência para o caixa do fundo, vendeu a operação, fez um ganho de gestão ativa com essa ótima operação aqui da holding do Araguaia. Então, ponto positivo aqui, mais um ponto positivo para o BODB. A questão de número de cotistas, né, vem aumentando bastante. É bem interessante a gente ver que esse fundo aqui realmente, um ano atrás, né, não tinha nem metade dos cotistas que tem hoje. Então, já hoje atingindo aqui 20 mil cotistas, né, o patrimonial dele quase 330 milhões aqui, e especialmente também a liquidez. É muito bom a gente ver a liquidez melhorando, uma liquidez aqui da ordem já de R$ 1 milhão, aqui 1,1 milhões. Fica muito mais fácil, né, para a gente negociar, colocar a ordem e rapidamente a ordem ser executada sem o gap importante, né, entre diferença de preço de compra e venda. Bom, relativo ao pagamento, esse produto aqui está exposto à curva real de juros, então, eventualmente, pode acontecer igual esse mês aqui, dele distribuir parte do rendimento como a título de amortização de principal. Então, o que quer dizer isso, né? Quando o fundo está abaixo da linha d'água dele de VP, né, ele pode optar por distribuir parte da rentabilidade com uma amortização de principal. Quando ele está acima da linha d'água, com o VP sobrando, ele distribui isso com uma amortização de rendimentos, tá? No longo prazo, conforme eu comentei com vocês, né, tem inclusive uma dúvida que eu conversei e tirei com o Gabriel Esteca, tá? Inclusive fui muito bem atendido, tá? Pelo RI desse produto aqui. O pessoal da Bocaina, um atendimento sensacional, tá? E essa era uma dúvida que eu conversei com o Gabriel, né, sobre esse tema de linha d'água e distribuições acima e abaixo, né, dessa linha d'água, que se caracterizam por amortização de principal, quando está abaixo da linha d'água, e amortização de rendimento, quando está acima da linha d'água. Então, isso é preocupante para o cotista? No meu ponto de vista, né, e pela explicação, inclusive, que o Gabriel me passou, extremamente completa, não, né, porque esses ciclos de variação são fatores exógenos, né, ou seja, se você está exposto à curva real de juros, né, a sua taxa de mercado, ela varia, né, então a gente tem visto as NTNBs que abriu o mês com 5,7%, está fechando o mês, né, com 6,2%, né, então essas variações, né, de NTNBs, elas vão causar o efeito realmente de redução do preço unitário, né, do preço unitário indicativo dessas debêntures aqui, e aí a gente tem o VP do fundo encolhendo, né, de uma forma dentro desse regime competência, tá? Mas isso não quer dizer que vai encolher para sempre, né, forever, né? Afinal de contas, né, você observa nesses ciclos de juros, né, que, por exemplo, o IMAB 5, né, um indicador que a gente acompanha aqui no canal, a gente percebe que ele fica 3 meses a 4 meses, em média, por ano, performando negativo, e os demais meses são positivos. Então, quando você pega a média do ano, você vê que raramente a curva real de juros ela vai ter um ano que ela premiou integralmente para baixo, né?
Seria uma situação bastante atípica. Inclusive, a gente viu isso acontecer, mas foi lá naquela crise lá de 2015, 2016, né? A gente teve um período de bastante estresse aqui nas NTNBs do Brasil, quem não lembra, né? IPCA mais 7,7, bateu o topo histórico, né? Enfim, é uma coisa a monitorar. Então, quando a gente está exposto à renda fixa, a qualquer produto de renda fixa, a gente está exposto a isso, né? Se a curva de juro abre, o preço unitário baixa, dos ativos baixa, né? Isso são títulos ou debêntures ou qualquer ativo que está exposto a um baseline de renda fixa, né? Isso é normal, mas essas variabilidades são exógenas e provenientes da renda fixa, não é proveniente do produto, né? O que a gente pode ver no produto é realmente esse aumento no spread das debêntures ou fechamento do spread das debêntures, mas marcação mercado é um fator exógeno, tá, galera? Então isso aqui, em via de regra, não afeta o produto em grande medida, especialmente para quem quer carregar até o vencimento, né? Pois essas variações normais no vencimento, o PU par acaba se encontrando com o PU indicativo e você tem lá a sua taxa média, né? Afinal de contas, se você não tiver nenhum default no meio do caminho, que é bastante complexo você ter isso em debêntures com nível de rating bom, né? Então são raras ocorrências, né? Mas você tem a convergência de fato, né? No longo prazo, no vencimento, PU par converge para o indicativo e aí você tem o seu ganho precificado, que é coerente com a taxa média do produto aqui. Então, beleza. Dito isso, né, a gente já viu essa rentabilidade, da onde saíram os 10 centavos aqui, e aqui a nova listagem, né, com todas as operações, as novas debêntures do produto do BODB, agora são 16 debêntures já no portfólio dele, muito bom, debêntures interessantes, né, que a gente vê constando em outros fundos também. Então, bastante bacana essa carteira aqui. Galera, o vídeo de hoje era isso aí. Grande abraço para vocês e até mais.